podemos passar para a nossa segunda notícia, então, Gui. Podemos. Star Wars acaba de confirmar o retorno de Sebulba. 26 anos depois de fazer a sua estreia, o lendário pod racer Sebulba retorna, de alguma forma. Enfim, recém-anunciado pela StarWars.com, Star Wars Beyond Victory, uma playset de realidade mista, está chegando em breve. A experiência de realidade mista é desenvolvida pela Industrial Light and Magic e a Lucasfilm e é exclusiva para, enfim, os fones, não são fones, né? São os É um óculos de headset, realidade né, de virtual da VR. MetaQuest 3 e 3S. Na história, os jogadores seguirão Bolos, enquanto se unem a Sebulba em uma experiência de realidade mista de tirar o fôlego e bater o motor, ambientada em torno dos eventos de Han Solo, uma história Star Wars. Os fãs que comparecerem à Celebration Japão estarão entre os primeiros a colocar as mãos em Beyond Victory, a Mixed Reality Playset. Visite a ativação da ILM e da MetaQuest no Hall 4, stand, enfim, aqui vai falar do stand, para ter a chance de experimentar a experiência de realidade mista e também receber uma história em quadrinhos prequel gratuita da Marvel, escrita por Ethan Sachs, com ilustrações de Will Silney, Stephen Cummings e Shogo Aoki. Aqui a gente tem as artes, né, a arte no caso do jogo, que vai ser, na verdade, a arte da HQ, que vai ser distribuída para quem for até o stand. A gente ainda não tem nenhuma imagem oficial do game em si. Mas e aí, Matt, o que nós temos para falar sobre isso? É um jogo novo de Star Wars, né? A gente falou na semana passada, retrasada, né, sobre, infelizmente, o cancelamento de Star Wars Hunters, né? Que mais um jogo sendo cancelado, mas teremos mais pra frente, vamos falar também do que teremos um painel só pra falar de jogos lá na Celebration, falar de Respawn. Tem alguns rumores aí de Fortnite também que vamos falar mais tarde. Então, o mundo dos games de Star Wars está nessas indas e vindas. Agora, dito isso, eu acho a ideia desse jogo muito legal, que eu adoro pod racing. Eu acho que, tipo, Star Wars tinha que ter um jogo de pod racing, nem que seja um remaster daquele antigo Star Wars Racer lá, que você podia ir para vários planetas, pilotar com vários pilotos diferentes, de várias espécies, era fantástico. E agora é legal que eles estão trazendo uma coisa assim parecida, mas infelizmente vai ser para VR, né? Para realidade virtual. Só o pessoal que tiver aquele trambolhão da o Apple Google Motherfucker ou Google não sei o que vão conseguir usar. Então é É triste só o porque da Meta, não é nem os só da Apple, não. É só o da Meta. Tem que ser exclusivo então aquele lá. mais exclusivo ainda. Então, cara, é muito triste que a gente, tipo, é feliz que a gente vai ter um jogo, mas é triste que pouquíssimas pessoas vão jogar, pouquíssimas ainda no Brasil, né? Eu não conheço ninguém que tem um desses Meta VR headset aí pra jogar. Então, infelizmente, eu acho que se a gente for acompanhar alguma coisa do jogo, vai ter que ser assistindo gameplay de gringos, né? Aqui no canal, infelizmente, eu acho que não conseguiremos trazer esse jogo pelo fato de não termos o VR, não sei, difícil da gente ter alguma coisa assim É um direta do pouco jogo, né? complicado, né? A gente sabe que é muito caro, né? Pra ter esse tipo de equipamento e é pouca gente que consegue ter. Mas não é a primeira vez que Star Wars se aventura por esses lados aí. E a primeira vez não deu tão errado assim, na verdade. Na verdade, até deu certo, mas deu certo, acho que por um outro motivo. Pra quem não lembra, a gente tem um outro jogo VR de Star Wars, que já foi lançado há algum tempo também pela ILM, que é Vader Immortal. Caso vocês não saibam, é uma história que é ambientada lá em Mustafar, no castelo, na fortaleza do Darth Vader, onde ele tenta reviver a Padmé. É uma história muito maluca. Ele tenta usar um negócio chamado Bright Star, tem um sabre de luz, você luta contra o Vader. Ele quase consegue reviver a Padmé, ele consegue ouvir a voz dela falando no ouvidinho dele, depois dá tudo errado. Enfim, é uma história muito interessante e talvez por isso o jogo tenha dado certo. Mas eu acho que ele ficou mais vivo na memória das pessoas, pela história que ele tem, do que pelo jogo em si. Porque eu acredito que poucas pessoas tenham tido a possibilidade, né, a oportunidade de jogar o game, com Sim. certeza. Mas agora a gente tem uma história completamente diferente. A gente não tem um personagem chamativo como o Vader para atrair as pessoas. Em vez disso, a gente tem um jogo focado na temática, na gameplay mesmo. Que é um jogo de corrida, um jogo de pods. A gente tem o Sebulba. Tipo, o Sebulba não é principal, ninguém vai comprar o jogo porque é fã do Sebulba. Então é um jogo que vai ter que se sustentar por si só. É meio que foi com Star Wars Hunters. E mais, a gente não tem informação ainda se o jogo vai ser multiplayer, se ele vai ser single player, se ele vai ser modo história, o que ele vai ser. Então a gente tem muitas variáveis que podem mudar se esse jogo vai ser um sucesso ou se ele vai ser um fracasso.
Ele pode ser um Sim. sucesso, como foi Immortal, ou ele pode ser um fracasso, como foi Hunters. A gente não tem como dizer exatamente ainda. Mas e aí, Matt, você acha que vai dar certo ou você acha que não vai? A gente sempre torce para que sim, né? Acho que torcer contra Star Wars não é muito produtivo pra gente, né? Eu gostei da história. Acho que tem espaço aí, mesmo não tendo personagens legado, né? Tipo um Anakin, um Darth Vader ou alguém do tipo. Essas histórias de pod racing, elas podem muito bem funcionar com personagens conhecidos da própria corrida de Buntaíve ali, já trouxe o Cebuba, quem sabe outros pilotos e tal, porque é muito legal, é uma coisa que a galera gosta muito, que é pod racing. Recentemente, nessa nova série de HQs do Kylo Ren, a gente teve uma informação bem legal, né? Uma curiosidade bem bacana ali sobre o Anakin Skywalker, que ele foi o único humano a vencer uma corrida lá de Buntaíve, né? Então, isso dá um peso ainda maior. Ou, se eu não me engano, ele foi o único humano a ganhar uma corrida de pod racing. Eu não lembro agora qual que é das duas. Mas de qualquer jeito, dá um peso a mais ali pro feito do jovem Anakin Skywalker. E eu gosto muito dessa temática. Eu sempre bato na tecla que a Star Wars poderia muito bem também fazer um filme de pod racing, né? Fugir um pouco de Jedi, de Sith e contar uma história sobre uma rivalidade entre dois pilotos, ou um piloto iniciante que acaba conseguindo ir longe numa corrida, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem muito pano para manga aí nesse tema. Mas é aquilo. Mais uma vez é um jogo nichado e agora para um nicho ainda mais, né, um nicho ainda menor que é de VR. Mas como o Gui falou, é aquilo. Vader Immortal parece ter sido um jogo muito legal para os poucos que conseguiram jogar, mas a história do jogo foi um negócio que conseguiu furar a bolha, né? Tipo, eu nunca joguei, o Gui nunca jogou, mas a gente acompanhou a história, viu ali que, pô, daria um excelente episódio de uma série do Darth Vader ali, dele indo atrás, tentando reviver a Padme, sabe? No castelo de Mustafar. Então, a história no final é o mais importante. Se a história for boa, pra mim, eu acho que já vai ser um sucesso. Eu concordo. E eu digo mais. Eu acho que a Disney tem medo de fazer esse tipo de filme mais arriscado por causa do fracasso de Han Solo. E esse jogo, que a gente tá vendo agora, adivinha quando ele se passa? Junto com o filme do Han Solo. Então, para mim, isso aqui completa a piada, sabe? Enfim, eu acho que esse jogo aqui tem tudo para dar certo, mas seria muito legal se ele ganhasse uma adaptação, talvez para PlayStation, Xbox, PC, sabe? Se ele desse certo ali como um jogo de VR, quem sabe não fazer uma adaptação dele. Eu não sei como é isso em termos técnicos, se isso é possível, se eu tô sonhando um negócio absurdo, mas enfim, eu acho que seria algo interessante. Seria.